Galerinha insalubre, sejam muito bem-vindos a mais aquele vídeo marotão pra vocês. Hoje a gente vai trocar uma ideia um pouquinho diferente e garanto pra vocês que vocês não podem deixar de ver esse vídeo antes de comprar qualquer criptomoeda. Então bora pra ele. Então galera, antes de mais nada, aqui no meio do marzão, seu filhotinho de baleia, estamos todos umas sardinhas e como sardinhas, galera, a gente tem que se munir de informação. Então, quero mostrar para vocês, galera, que segunda-feira a gente vai começar um quadro novo no canal, onde todos os dias, por volta das 10 horas, a gente vai fazer um Crypto Coffee, trocando aquela ideia sobre o mundo cripto, análises técnicas, tanto de projetos, quanto de moedas que já existem no mercado, notícias e tudo afim. Vai ser aquele quadro matinal para você estar acompanhando. Então aguarde mais informações que na segunda-feira a gente vai estar começando ele. Então galera, sem enrolação, já vamos começar para direto o assunto, galera. Então ó, antes de mais nada, isso aqui não é um vídeo ensinando a comprar na Binance, nada disso, galera. A gente vai ter uma conversinha muito simples sobre a mentalidade do mundo cripto, o que é necessário a gente ter em mente quando ingressa nesse mundo. Então bora pro que interessa. Galera, a gente tem que ter em mente, começando no mundo cripto ou já estando no mundo cripto, primeiramente a gente tem que entender e ter concretizado na nossa cabeça que Bitcoin é, e por enquanto, galera, não tem nada próximo querendo mudar essa realidade, que Bitcoin é a moeda principal, é a mais conhecida. Tem gente que nem escutou de falar de criptomoeda, mas já escutou de falar de Bitcoin. Então a gente tem que ter em mente que Bitcoin sempre será a moeda principal. Em termos de desvalorização e valorização do mercado, ela sempre será o nosso índice para entender como que está o mercado geral de criptomoedas. Então, se o Bitcoin está caindo, consequentemente, todas as demais criptomoedas vão cair. Atualmente também a gente tem que entender que o mercado está todo interligado. Então, se o mercado macroeconômico mundial está caindo totalmente, assim como a gente sabe que está caindo agora, no começo de 2022, por conta das guerras e alterações em taxa de juros, aí como se trouxe notícias do Banco Central norte-americano. Então, todas essas informações e notícias e realidades que estamos vivendo ainda refletem no Bitcoin, porque realmente é um mercado que está interligado ainda com o mercado de tecnologia mundial. Então, se tudo está caindo no mercado de tecnologia, ainda a gente vê consequentemente o Bitcoin caindo. Então, galera, entendendo isso que eu disse para vocês, realmente a gente já começa no mundo cripto com o pezinho direito. Porque eu vejo que tem muitas pessoas ainda que conheceram o mercado cripto através de jogos NFT, através de meme coins como Baby Doge e assim por diante. Não vou entrar em si no critério dessas moedinhas, tá? Não vou entrar no critério de projeto nem nada, mas isso aqui é para a gente ter uma visão panorâmica em cima do mercado de criptoativos, para a gente ter ciência e conseguir evoluir devagar e sempre dentro do mercado. Por isso que, galera, o Bitcoin é a moeda mais fácil da gente entender do porquê que a gente está investindo, do porquê que a gente tem que ter na nossa carteira e portfólio de investimentos, tá bom? A gente tem que ter ciência de tudo isso que eu passei, porque realmente o Bitcoin ele já é grande reserva de valor para muita empresa, para muito institucional que está no mercado. A gente já vê o Bitcoin sendo adotado em países como moeda de troca, ou seja, como uma moeda nacional, como se eu fosse com o real lá comprar meu pãozinho na padoca. Já tem países que aceitam o Bitcoin na padoca para a gente estar comprando. Então por isso, galera, que o Bitcoin sempre vai ser a moeda mais simples da gente entender do porquê está comprando. O mundo cripto é tudo muito abstrato ainda para muita gente. Então a forma mais fácil da galera estar conhecendo é por corretoras. Por isso que a gente tem que saber dessas informações, como o passeio do Bitcoin. Então, continuando nesse segmento, a gente vai falar agora da segunda maior criptomoeda do mercado, tá bom? Que é a Ether, ou por nome como extenso, Ethereum, galera. Ethereum é como se fosse, a gente vai utilizar uma analogia bem simples de entender. O Ethereum é como se fosse a internet das criptomoedas. Pode ser uma oportunidade aí da gente estar investindo como se fosse numa parcela da internet há 20 anos atrás, quando surgiu. Então, através do Ethereum e da rede que tem por trás dele, a gente consegue
protocolos inteligentes, a gente está vendo domínios de Web3, a gente vê contratos inteligentes. Então, se o joguinho da blockchain que você conhece existe, é justamente porque o Ethereum diversificou essa possibilidade para muitas outras moedas estarem copiando e estar utilizando esse modelo de funcionamento da rede. Foi o Ethereum que trouxe tudo isso para o mundo cripto. Então, essa ligação entre usabilidade, aplicativos, aplicações, do porquê a gente vai utilizar descentralização do mundo cripto é por causa da Ethereum, tá bom? Então, justamente por isso que o Ethereum é a maior segunda criptomoeda existente do mercado, tá bom, galera? A gente não está falando de valor de moeda. A gente não está falando, o Ethereum custa $2.000, mas tem a outra moedinha lá que custa $30.000. Galera, não é por conta disso, tá bom? Se vocês quiserem mais informações do porquê uma moeda é mais cara do que a outra, do porquê uma moeda é mais barata do que a outra, e em termos de barato e caro é relativo no mundo cripto, a gente pode trazer um vídeo só disso. Mas eu quero que vocês deixem aqui no comentário se vocês querem mesmo essa informação. Então, galera, como falamos dessas duas maiores criptomoedas existentes do mercado, a gente está falando da parte conservadora do mercado. Então é como se a gente estivesse falando de poupança e tesouro direto praticamente aí do mercado tradicional. Como disse, não quero usar analogias com o mercado tradicional. A gente está falando no mundo cripto. Mas quando a gente está falando de conservadorismo, é essas duas criptomoedas. Então, a maioria das partes das baleias existentes no mercado pode puxar 90% das baleias do mercado. As suas duas maiores porcentagens dentro da carteira sempre será Bitcoin e Ethereum. E como eu disse, galera, o mercado ele é todo interligado com o Bitcoin. Então, se você vê o Bitcoin caindo, ainda assim você vai ver o Ethereum caindo. Mesmo que a gente esteja falando de ideias distintas aí, como o Bitcoin aí como reserva de valor, o Ethereum como a internet das criptomoedas, se o Bitcoin cair, a gente vai ver o Ethereum caindo. Bom, mas galera, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, além desse fato que a gente tem em mente, que elas estão interligadas, então se o Bitcoin está caindo, como a gente pode pegar aqui no gráfico diário, galera, gráfico diário, esse topo histórico aqui, novembro de 2021, Bitcoin na casa de $70.000, começou a cair, Ethereum, novembro ali, de 2021 também, no seu topo histórico a $4.700 também voltou a cair. Então, galera, o que a gente tem que ter em mente, o Bitcoin por ser a conservadora do mundo das criptomoedas, você investindo hoje para ele voltar no seu topo histórico é praticamente 100% do capital, tá? Então, o Ethereum, por ser não a maior criptomoeda, ela tem a chance de maior simetria que o Bitcoin. Porque se a gente investir hoje em Ethereum, ele voltando para o seu topo histórico, é mais de 150% de valorização do seu capital, tá bom? E isso sim reflete em outras moedas, assim como a gente vê galerinha investindo em altcoin conseguindo 1000% em moedas, é porque a moeda, por ter um market cap menor, que é o seu tamanho de mercado menor, qualquer valorização maior aí, de chegando perto de casa de market cap de 1 milhão, 2 bilhões, 3 bilhões e assim por diante, realmente a gente vê uma assimetria muito maior do que o Bitcoin. Porém, ainda assim, a curva de adoção do Bitcoin, ou seja, que mesmo o Bitcoin aí desvalorizando ou valorizando, a curva de adoção pela humanidade é maior do que todas as criptomoedas. Então, galera, agora a gente já tem em mente do porquê Ethereum e Bitcoin são as duas maiores criptomoedas do mercado, o do porquê que realmente a gente precisa e tem que ter na nossa carteira de investimento de criptomoedas, tá? Então, agora a gente vai partir para a análise fundamentalista de altcoins, tá bom? Altcoins, galera, são todas moedas diferentes do Bitcoin, mas como Ethereum já é a segunda maior criptomoeda, vamos separar aí altcoins a partir do Ethereum, tá bom? Então, Bitcoin e Ethereum, investimento conservador. Agora a gente vai partir para o investimento de médio risco, tá? A gente vai falar sobre altcoins. Se você quer conhecer mais altcoins promissoras, além das que eu vou mostrar para vocês, recomendo um vídeo que o Lucas fez muito interessante, vou deixar aqui na descrição. O Lucas também fez outro vídeo que eu acho que é de extrema importância para você. Como investir R$1.000, como investir R$10.000, como investir R$100.000, como dividir aí esse portfólio de investimento seu ao iniciar no mundo cripto. Então, agora a gente vai começar a analisar
do porquê a gente deve ou vai comprar, ou se quiser comprar, quais são as informações que a gente precisa ver de tais ativos. Então, antes da gente partir para a análise de outras criptomoedas, de como a gente vê o porquê da gente querer comprar ou não, vou mostrar para vocês, galera, que são fatos que eu trouxe para vocês. Estamos aqui, ó, no ranqueamento de criptomoedas, porém mostrando pela Binance Smart Chain mesmo. Vamos deixar aqui escurinho, que eu gosto mais escurinho, ó, Binance Smart Chain. Galera, isso aqui é o ranking de criptomoedas, tá? É o top criptomoedas justamente por tamanho de mercado, tá? Tamanho de mercado é o market cap. Para vocês entenderem essas informações sobre macro mercado, o que significa cada informação, se vocês querem um vídeo só disso, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo somente em cima disso, tá? Mas então, como a gente está analisando o mercado de criptomoedas como um todo, do porquê que a gente quer comprar uma moeda ou não, então a gente vai focar só nisso mesmo, tá bom? Então, ó, Bitcoin e Ethereum, as duas maiores criptomoedas em tamanho de mercado. Eu posso abrir outro site aqui que também traz esse ranqueamento? Também, ó, Bitcoin e Ethereum. Posso trazer outro? Também, Bitcoin e Ethereum. Então, não tem questionamentos para a gente contradizer que Bitcoin e Ethereum é as duas maiores criptomoedas do mercado, tá bom? O USDT e o USDC, galera, a gente está falando de stablecoins. Stablecoins são moedas que têm paridades a moedas fiduciárias, mas como grande maioria aí o dólar, o USDT, o USDC com ligação com o dólar. Se vocês querem saber mais sobre stablecoins, a gente também tem um vídeo só sobre stablecoins aqui no canal, também vou deixar aqui na descrição para ficar aqui, ó, mais fácil o entendimento para vocês, tá? Então, partindo além dessas moedas, stablecoin, Bitcoin e Ethereum, a gente vê outras criptomoedas em seu top 10, tá? E quando a gente quer ter uma criptomoeda, a gente, no nosso portfólio aí para médio, longo prazo, por assim dizer, a gente tem que entender do porquê que a gente quer ter essas criptomoedas. Então, galera, vamos utilizar como exemplo no vídeo de hoje a BNB, que é a moeda da Binance, tá bom? Galera, a primeira coisa, a gente tem que partir do princípio básico de investimento. Galera, princípio básico, princípio básico. Quando a gente vai comprar alguma coisa, por que que a gente vai comprar? Tá? A gente tem que começar com essa pergunta, justamente para a gente investir partindo de princípios básicos aí de entendimento de qualquer tipo de compra que a gente vai fazer. Vamos utilizar um exemplo aí do mercado tradicional de ações. Então vamos lá. Se a gente vai comprar uma ação de tal empresa, a gente tem que partir do princípio do porquê que a gente comprando a ação daquela empresa, a gente vai se beneficiar por isso. Eu vou usar uma analogia muito simples, tá? Muito simples de entender mesmo, para vocês verem que é muito mais simples entender do porquê que a gente vai comprar tal ativo do que parece. Galera, se eu tenho aí, ó, R$1.000 para investir, beleza, abro lá uma corretora, no caso aqui a gente está numa corretora de criptomoedas. Corretora de ação, galera, é a mesma coisa. Uma corretora de ação é a mesma coisa. Porém, em vez de moeda, vai ter empresas. Então, galera, se eu for escolher uma empresa aqui, vamos dar um exemplo que essa empresa é a Saraiva. Vamos lá, empresa de livros. Galera, o porquê que eu vou investir numa Saraiva, sendo que a gente está numa era digital onde ninguém mais vai numa biblioteca comprar livro? A gente tem o Kindle da Amazon, por exemplo, para estar lendo. Então, galera, para vocês verem que é princípios básicos. Básico, hoje a gente só tem no celular, a gente já vê tudo no celular. Nem mesmo jornal e notícias a gente lê mais praticamente. Principalmente a nova geração. Então, por que eu vou investir R$1.000 numa Saraiva, sendo que ninguém mais compra livro praticamente? Eu não estou generalizando, mas a gente tem que fazer essa analogia simples, tá? É muito simples de entender. Então, partindo desse princípio, galera, vamos utilizar lá, como eu falei, a BNB como exemplo, tá? A gente pode abrir qualquer moeda aqui, a gente tem um detalhe das informações aí que a BNB traz pra gente, tá bom? Toda empresa, galera, se a gente for investir no mercado de ações tradicional, também tem esse sumáriozinho aí do entendimento de tal moeda. Galera, a BNB, a gente tá falando da moeda da maior corretora do mundo, que é a Binance. Todo mundo que conhece o mundo de criptomoedas sabe que se for para querer comprar uma criptomoeda, a primeira informação que vai chegar para o investidor iniciante é comprar a criptomoeda pela Binance. Galera, que seja outra corretora, mas a gente está falando da maior do mundo. Então, galera, a gente está falando da criptomoeda da maior corretora do mundo. Então, realmente, galera, se é a maior corretora do mundo, é muito difícil a maior corretora do mundo perder o seu posto, justamente porque tem muito dinheiro envolvido nela.
tá? Então, galera, a BNB ela tem muita usabilidade para ela. A gente sabe que a Binance ela tem uma rede por trás dela. A gente tem diversos aplicativos e aplicações para utilizar o BNB. A gente pode até mesmo realizar trades utilizando o BNB como paridade. A gente pode tradar ou fazer esse trade aí de compra e venda utilizando BTC/BNB, Ethereum/BNB, justamente por ser a maior moeda da maior corretora do mundo. Então, galera, até mesmo em apps a gente pode utilizar a BNB. Vamos aqui, ó. Vamos abrir aqui a minha carteira, tá? Agora ela vai estar com centavinhos, $1 aqui, ó. Ela vai estar com $1 para utilizar. Mas, galera, só para vocês terem noção, eu preciso utilizar BNB para pagar taxas. Então, a todo momento, se você vai mexer na rede da Binance Smart Chain, você vai ter que utilizar BNB. Então, é muito difícil a BNB perder esse posto de uma das top 5 maior criptomoeda do mundo. Porque a gente tem muita usabilidade para o BNB em si, tá? Coisas que a gente já não consegue ver em cima de moeda como Doge, por exemplo. A Dogecoin, por mais que ela foi falada aí por um dos maiores investidores do mundo, que é o Elon Musk, por assim dizer, galera, a gente tem que ter plena noção do que a Doge, a gente não tem tanta usabilidade para ela do que, por exemplo, uma BNB, por exemplo, uma Solana, por exemplo, uma Cardano. E galera, eu podia ficar aqui um vídeo de 24 horas de eu explicando cada usabilidade de cada moeda. Porém, isso também tem que partir de um princípio da gente querer estudar cada projeto. Tá? Então, o mundo de cripto, para você ter efetividade nos seus investimentos, a gente precisa estudar. A gente do canal Insalubres traz uma playlist completa para iniciantes. Tem diversos outros canais que trazem muita informação para agregar no seu portfólio cripto. Eu, mesmo sendo youtuber, trazendo informações para vocês a todo momento, eu tenho que a todo momento também estar escutando informações de outros youtubers, por exemplo. Então, a todo momento a gente tem que estar nos munindo de informação para estar conhecendo novos projetos e com novos projetos a gente também ver novas possibilidades de exponenciar nosso capital, tá bom? E também a gente tem que ter em plena cabeça aí que de ideias boas o mundo tá cheio. Então, muita ideia boa pode não ser tão interessante para o investimento, tá bom? Então, a gente, sabendo que o BNB tem muita usabilidade, eu agregaria o BNB para o meu portfólio aí mesmo num mercado de baixa. Tá? Então a gente está falando aqui de moedas de alto risco, moedas top 10. Casos atípicos como o da Luna, que ocorreu recentemente, entra em consideração aqui que também estava no top 10. Tá? Mas aqui no caso, a gente tem moedas de grande notoriedade e grande usabilidade, assim como ADA, Sol, DOT, AVAX, tá bom? Então são moedas que com certeza eu trago para o meu portfólio de investimentos. Então, galera, essa visão aí que eu quero passar para vocês é justamente do porquê que a gente está investindo. Se você for investir em Baby Doge, por exemplo, o que você vai conseguir utilizar com Baby Doge? Tá? É isso que eu quero passar. Eu não estou entrando no critério querendo atacar nenhum projeto, mas a gente tem que ter sempre certeza do que porquê que a gente está investindo. Galera, tudo isso do mundo cripto é tudo muito embrionário. A gente está tudo no começo. Muita coisa é complexa da gente estar entendendo mesmo. Mas a gente tem que ter todo momento, pelo menos um mínimo de certeza de cada ação que a gente está fazendo, tá bom? Então por isso que a gente traz vídeos muito informativos. Então galera, aqui ó, Doge. Por que a gente vai utilizar Doge? Shiba. Por que a gente vai utilizar Shiba? Galera, são moedas que estão aqui ó, nas top criptomoedas justamente porque são muito faladas. A gente já viu Elon Musk fazendo movimentação de Baby Doge aí, de Doge, por exemplo. E a gente nem está entrando no critério da Baby Doge, não estamos entrando no critério do projeto em si. Mas eu quero que você tenha certeza do porquê você está comprando. Se você tem Baby Doge na sua carteira, por que você está com Baby Doge na sua carteira? E principalmente no mercado de baixa que a gente está passando, galera, a gente vê todo dia projetos morrendo e projetos nascendo. Então, num mercado de baixa, é onde a gente vê fortes prevalecendo e os mais fracos morrendo. Mas isso justamente leva à evolução nossa do mercado. Leva à evolução da humanidade, por exemplo. Como a gente viu que raças aí de animais, por exemplo, que foram mais fracas,
entraram em extinção e os mais fortes sobreviveram hoje, mas os mais fortes que sobreviveram, eles são evoluções e evoluções desses mais fracos que faleceram, tá bom? Então, com a criptomoeda, também utiliza-se a mesma lei da natureza aí, praticamente, por assim dizer, tá bom? Então, é como eu disse, de ideia boa, o mundo tá cheio. Então, a gente tem que se munir de muita informação para saber, ou pelo menos ter uma mini certeza aí de que ideias boas prevalecerão nesses mercados de baixa. Para a gente entender se isso não é uma oportunidade ou também pode ser uma falha aí para a gente estar perdendo todo o nosso capital, tá bom? Então, galera, eu quero mostrar outro exemplo para você. A gente trouxe aqui a BNB, tá? Agora a gente vai trazer projetos de um pouco mais alto risco para mostrar para vocês que realmente projetos, até mesmo com ideias boas, em mercado de baixa, acabam quase morrendo. Justamente pela falta de usabilidade aí desse projeto, mesmo que a ideia seja muito boa, tá? Então, aí é onde a gente vê que o filho chora e a mãe não vê. Então, galera, só para a gente não perder o rumo da análise aí da BNB, para vocês terem noção, galera, BNB, desde a sua criação, a usabilidade dela, por ser muito grande, teve uma adoção muito grande. Então a gente viu valorizações aí de praticamente quase 2.000% aí em 2021, tá? Então, ó, por ter usabilidade, mesmo com quedas absurdas, ela consegue se recuperar. Então acredito que mesmo nessa queda, a BNB pode voltar justamente pela sua grande notoriedade e grande usabilidade que a gente tem ainda para ela, mesmo tratando-se de uma moeda de corretora, ou seja, uma moeda que parte, por assim dizer, de ser centralizada, tá bom? Mas a gente pode estar observando quedas como essa como uma ótima oportunidade no mercado, tá? Coisas que a gente já não consegue ver em outras criptomoedas que também trouxeram um grande boom, mas que talvez numa queda como essa não podem não se recuperar. Como Gala Games, por exemplo. A gente está falando da uma criptomoeda que ajudaria no desenvolvimento de games aí, ou seja, também teria uma grande usabilidade, porém como grande games aí perdeu notoriedade no mercado, realmente numa baixa tão severa como essa que a gente está passando, pode ser moedas que não possam voltar aí em seus topos, tá bom? Então, ó, a Gala Games, a gente viu valorizações delas aí de praticamente 1000% aqui, ó, e a gente nem tá tratando aqui do lançamento. Vamos pegar aqui do lançamento dela praticamente até o seu topo histórico, a gente tá falando de 2000%, galera. 2000%, o que quer dizer 2000%? Se a gente coloca $100, a gente ia sacar mais de $2.000, tá? Então, no caso aqui, ó, tá quase 3.000%. Então, imagina você colocar $100 ali e sacar quase $3.000. Ou seja, você colocou R$ 500 praticamente e sacar mais de 15 mil. E isso, galera, a gente tá falando num espaço de tempo. Ó, a gente tá falando em outubro e aqui, ó, novembro. Imagina você ganhar 15 mil reais aí em questão de um mês. Então, galera, realmente assim, valorizações absurdas. Porém, depois de ter uma queda de quase 100% de toda essa valorização, ou seja, se você deixou seus $3.000 lá e não sacou, você está voltando a ver aí praticamente isso a voltar a quase $100. Realmente, galera, isso pode ser uma queda que mesmo projeto até mesmo praticamente muito bom, possa não voltar. Então, é esse entendimento de mercado que a gente tem que ter na hora de investir e escolher moedas para comprar, principalmente nesse mercado de baixa. Tá? Coisas que a gente já não consegue falar de Bitcoin e Ethereum, como eu falei no começo. Por isso que a gente trata eles como moedas conservadoras. Porque mesmo com altos e baixos, a gente pode ver ele voltar a valores históricos, coisa que a gente não pode dizer dessa Gala Games. Outra moeda que quero trazer aqui também para vocês como exemplo é a moeda do Bomb Crypto, ou seja, um dos jogos mais falados da história dos jogos do mundo cripto. Galera, isso aqui é uma moeda que o jogo dava como recompensa por você ter investido nele depois do hype do jogo aí. Então, vamos lá. Eu comprava uma moedinha para poder participar do jogo, depois disso eu só começava a receber ela como recompensa. Então, eu só ia receber ela, depois eu ia e trocava por dólar. Eu recebia e ia, trocava por dólar. Como que uma moeda sobrevive se ela é uma moeda só de recompensa, tá bom, galera? Então, a gente vê uma valorização muito grande aqui nesse período, ou seja, desde a mínima até a máxima, a gente está falando de muitos por cento, também quase 3.000%.
tá? Só que depois, galera, é igual acontece no mundo tradicional. Muita gente começa a comprar um jogo de Play 4 ou jogo de PlayStation 3, jogo de PlayStation normal, galera. Depois que você zera, por que que você vai continuar jogando ele, jogando e jogando e jogando? Então, com os jogos é a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu fiz muito dinheiro aqui no joguinho, recebi muito, por que que eu vou continuar jogando ele? Então, galera, a gente vê isso aqui é uma adoção do mercado, ou seja, o jogo ele valorizou, ele deu muita visibilidade, muita gente queria comprar para jogar o jogo. Quem, galera, tá assistindo o vídeo e conheceu através dos jogos NFT, o mercado cripto, sabe que o Bomb Cripto teve momentos ali que passavam de 10 mil reais pra gente montar um timinho de boneco pra gente conseguir receber legal. Então, realmente, gera muito investimento no jogo, porque como ele tá pagando muito, a galera quer receber esse dinheiro. Então, galera, a gente tá falando de uma estrutura piramidal, ou seja, a gente investe e depois só começa a sacar, 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 sacar. Então quem tá mais tempo do jogo tá sacando antes da gente. Sacando, sacando, sacando. Saques muito grandes. E quem começa a entrar no final do jogo, ou seja, aqui ó, para dezembro, só pegou gente sacando, sacando, sacando. Até mesmo, galera, o Facebook, galera. O Facebook, a gente tá falando da maior empresa do mundo praticamente. Parou de entrar gente. Por quê? Porque, galera, hoje quem nasce quer ver TikTok, quer ver Instagram, não quer mais ver Facebook, assim como ocorreu com o Orkut. Então, galera, o tempo todo a humanidade está evoluindo. Então, com a evolução da humanidade, se uma coisa não ganha tanta adoção pela maioria, realmente a tendência é morrer. Tá bom? Não estou falando que o Facebook vai morrer, mas é uma analogia muito simples aí da gente entender, porque sabe que a criança de 12 anos que nasce hoje só quer ver TikTok, tá? É uma analogia muito simples, mas de fácil entendimento para todo mundo. Então, galera, como que uma moeda vai sobreviver se a gente só saca e vende? Saca e vende. Então a gente vê projetos que atingiram patamares históricos perder toda a sua valorização, ou seja, desvalorização de 100%. Então, galera, como último exemplo que eu quero mostrar para vocês, mostrar que o mundo cripto é onde o filho chora e a mãe não vê, e a gente tem que ter muito cuidado onde a gente está investindo, e que mesmo, galera, que a gente faça análises muito severas aí, realmente, às vezes, pode ser que você vai tomar uma passada de perna, tá bom? Então, galera, a gente no mundo cripto, a gente só vai conseguir dinheiro quando a gente começar a entender o porquê que a gente está perdendo dinheiro. Então, galera, a gente tá no mundo cripto, a todo momento a gente tá ganhando e tá perdendo. Se a gente ganhar mais do que a gente perde, a gente sempre vai sair no lucro. Esse vídeo, galera, é para mostrar para vocês toda a realidade do mundo cripto. Então, eu vou mostrar mais um projeto aqui. A gente está falando de um projeto que chama Decentral World. Ou seja, é um mundo aí descentralizado. Então, realmente, a ideia do projeto era muito boa, trazer projetos de descentralização para o mundo cripto, interagindo com diversas redes. Então, a proposta em si era muito boa. A gente viu valorização aí de praticamente 500 ou quase 600% de valorização em uma moeda. E mesmo assim, a equipe, após isso, fez um famoso rug pull, ou seja, uma puxada de tapete em toda a galera. Isso aqui é uma venda de $1 milhão, galera. Mas a gente está falando nos níveis da criptomoeda, galera. Isso aqui, investimento de alto risco. Aconselho sempre, galera, começa pelo conservador, conheça o médio risco, que é a altcoin, como a gente passou o caso da BNB, que ela pode sofrer quedas severas, mas pode estar voltando. Agora a gente está falando do alto risco, ou seja, tem diversos aí vídeos no nosso canal ensinando a como participar de lançamentos como esse, a como pegar valorizações dessa, a como estar evitando a sofrer esses tipos de rugs. E mesmo assim a gente não está totalmente ileso, mas é para mostrar para vocês, galera, que o mundo cripto é totalmente insalubre, por assim dizer. É totalmente insalubre. Então, galera, isso aqui é como se fosse o Pablo Escobar das cripto. Ou seja, ele entregou, galera, quase 2.188 de valorização. Ou seja, 2.200 de valorização. Se você colocasse 100 dolinhos aqui, você tiraria mais de $2.000. Ou seja, você colocou R$500 e sacou mais de 10 mil.
Realmente, galera, uma puta de uma valorização. Porém, depois disso, a equipe fez uma venda que quebrou o projeto, tá bom? Então é para mostrar para vocês, galera, que realmente o mundo cripto tá também dividido por conservadorismo, médio risco e alto risco. Então, como eu disse, no vídeo aqui na descrição tem como o Dantas ensinando aí a como dividir a sua carteira, a como participar desse alto risco, porque, galera, realmente o alto risco ele pode ser muito exponenciador para o nosso capital. A gente não vai conseguir ver o Bitcoin entregando em tão pouco tempo 2.000% de valorização, por mais que a gente acredita no Bitcoin a 1 milhão de dólares aí a daqui 30 anos praticamente. Porém, então, com isso a gente consegue exponenciar nosso capital para colocar aportes maiores nos conservadores. Então, todo o lucro que a gente faz aqui no alto risco, a gente passa para o pouco risco. Então, galera, é o que eu quis trazer para vocês no vídeo de hoje. Não ande com a manada, não invista por investir. Ou seja, investir por investir, a gente nem pode chamar de investimento. O que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo, a mensagem que eu quero trazer para vocês é estudem, galera. Estudem muito bem. Saibam onde vocês estão investindo, saibam do porquê que você está entrando. Se for entrar para sair depois, saiba o porquê você está fazendo isso. Então, galera, por mais que o mundo cripto seja muito abstrata, muita coisa, a gente só vai conseguir entender e conseguir lucrar em cima disso se a gente conseguir realizar investimentos mediante a estudo. Então, a todo momento, o time Insalubres aqui não para de estudar para trazer as melhores informações para vocês, que mesmo que a gente traga muito conteúdo insalubre, como já diz o nosso nome do canal, a gente traz estratégias que a gente utiliza para tentar usufruir e tirar o máximo de dinheiro possível desses investimentos insalubres para a gente estar engordando a nossa carteira conservadora, porque é isso que vai levar a gente à futura riqueza e independência financeira, galera. É essa a nossa meta. Todo mundo está aqui no mercado justamente por dinheiro. Então a gente tem que entender como ganhar dinheiro e a como perder menos dinheiro, tá bom? Então, muito obrigado por quem acompanhou o vídeo de hoje. Galera, larga o like aqui para estar ajudando a gente. Isso não custa nada e ajuda a gente demais nesse mundão. Se inscreva no canal para estar conhecendo todo o conteúdo insalubre. Galera, links dos vídeos que eu falei para vocês estão aqui na descrição. A gente tem uma playlist no nosso canal de como estar iniciando no progresso aí, iniciante do mercado. Então, a gente tem uma playlist iniciantes aí. Então, aconselho, galera, entre nela, galera, e cara, mastiga todo o conteúdo, estude, porque você vai conseguir tirar dinheiro. A gente está no mercado de baixo, então a gente está no momento de plantar frutos. Então, um beijo na bunda e tamo junto.